Ao vivo, 9 horas, 21 horas. Estamos começando mais uma live em torno do projeto que nós organizamos sobre a masculinidade em crise. E hoje nós vamos contar com a satisfação e a presença ilustre do nosso amigo psiquiatra Saulo. Espero ele chegar por aqui. Todos que estão chegando, sejam todos muito bem-vindos. Estamos esperando a chegada de Dr. Saulo para que a gente possa, enquanto isso, eu já vou colocando aqui, fixando nos comentários o tema da nossa live de hoje. Masculinidade fortalecida. Sentido da vida. Isso. Pronto, fixado o comentário. Todos que forem chegando já sabem do que nós vamos tratar na live de hoje. Sejam muito bem-vindos, Juliano, Robson, Gil, Pedro, bem-vinda, Matos, Cleo, Romero, Jéssica, sejam todos bem-vindos, Robson, boa noite, Robson. Como vai, Robson? Tudo jóia? Então, como eu falei para vocês, estamos à espera do nosso querido Saulo. Boa noite, Pedro. Boa noite, Juliana Juliana Lucas. Tudo jóia, graças a Deus. Acabou de chegar nosso amigo Saulo. Conectando. Entrou, estamos ao vivo? Doutor Saulo, estamos Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Rodrigo? Tudo jóia, graças a Deus. E como vai o senhor? O senhor tá bem? Tudo tranquilo. Opa, eu acho que Saulo caiu. Cadê Saulo? Eu acho que foi Saulo que caiu, né? Eu tô aqui firme e forte. Deixei aqui. Ele tá conectando aqui. Deixa eu ver. O Saulo não tá conseguindo participar. Deixa eu ver aqui nos comentários. Maria Bergamo. Não. Acho que é Bergamo. Rodrigo, boa noite. Conheci ontem e amei sua proposta de trabalho. As meninas da live mandaram aos amiguinhos. Tá precisando, né, Maria? Obrigado, querida. Valeu mesmo pela sua participação aqui conosco. Vamos ver. Esse Saulo agora. Ah, Chegou, agora voltou. sim. Voltei.
E aí, Saulo? Tudo bem, Rodrigo? A gente vai falar Tudo. de um tema importante, começa a dar Pois umas é, coisas rapaz, estranhas. eu tô até com medo disso. Hoje no Instagram ninguém pode mais falar nada, rapaz. Que absurdo. Pois é. Mas é E assim mesmo, parabéns vamos aí. lá, né? Parabéns pela iniciativa aí. Eu vi os nomes aí que estão participando dessa discussão aí tão importante com você e me sinto muito honrado de fazer parte aqui dessa discussão que é fundamental nos nossos dias, né? Que é isso, rapaz. Eu é que me sinto muito feliz e de fato me sinto privilegiado em estar aqui com você, ter essa oportunidade da gente estar falando um pouco sobre essa masculinidade e ainda mais a masculinidade fortalecida e o sentido da vida, né? Que é o tema da nossa live de hoje. E assim, Saulo, eu fico muito grato mesmo por ter aceitado o convite e estar aqui comigo. É um prazer, uma honra poder contar com você aqui nessa live, viu? De verdade. Nada, o prazer é meu, fico feliz que a gente está formando essa rede aí de pessoas tão capacitadas, cada um no lugar do país, falando sobre os mesmos assuntos, com os mesmos ideais. Eu acho isso maravilhoso e que bom que a internet propicia esses encontros, né? Pois é, eu estava até pensando, estava conversando com o Jota, com o Tiago, também falei isso com o Rafael de Abreu, de a gente se organizar e se encontrar aí em São Paulo, é um lugar que é central para todo mundo, e a gente se encontrar, fazer aí um evento legal e discutir um monte de coisa, jogar a conversa fora, Ah, que é tô bom dentro. até. Vamos sim. O Saulo, sempre quando a gente vai tratar sobre esse tema de masculinidade, uma das primeiras coisas que a gente pensa é o quanto a masculinidade está sendo alvo de um processo de decomposição. E não por acaso a, a proposta do trabalho, né, que é falar sobre essa masculinidade em crise. Mas assim, eu penso que a gente não tem só que estar apresentando o problema. A gente precisa também apresentar as soluções e a importância de solucionar esse problema, né? Então, como é que a gente pode fortalecer a masculinidade e o quanto a masculinidade fortalecida favorece o sentido da vida, não só da vida do homem, mas da vida humana, à medida em que esses marcadores de diferenças eles nos orientam e ordena a nossa vida. E a ausência ou a fragilidade desses parâmetros, desses marcadores importantes, né, biológico quando a gente trata do sexo e sociopsicológico quando a gente trata da questão da masculinidade, se isso tiver de alguma forma fragilizado, a gente vai ter consequências ruins para a vida. E a importância de fortalecer essa masculinidade exatamente para proporcionar um sentido de vida que de fato alcance a finalidade última dela. Então, como é que você vê isso aí? Eu passo a bola para você, Saulo, até que a gente possa discorrer um pouco introdutoriamente para a gente entrar nos malefícios e nos benefícios de se organizar e fortalecer essa masculinidade. Certo, certamente. E à medida que você foi falando, Rodrigo, eu me lembrei de um atendimento que eu fiz hoje à tarde, né? Eu estava conversando com um paciente meu e eu estava ali falando com ele o quanto a vida do Frankl, né, do Viktor Frankl, o psiquiatra, criador da logoterapia, o quanto a história dele me marcou profundamente, né? Tanto até acabei fazendo um curso, né, justamente sobre o sentido da vida, analisando ali a obra principal do Viktor Frankl, que é Em Busca de Sentido, né? E tem uma coisa específica ali que acabou mudando por completo assim, a minha concepção de vida e o modo como eu mesmo lido, né, com as minhas questões e os meus planos de vida, né? E foi justamente me deparar com a seguinte realidade. O Viktor Frankl era um prodígio, né? Ele, assim, desde muito jovem, ele se correspondia com Freud, né? De tal modo que, uma vez, quando ele se encontrou presencialmente com Freud, ele chegou e se apresentou a Freud, eu sou o Viktor Frankl e tal, e o Freud sabia o endereço de cód do Frankl, de tanto que eles se correspondiam, né? Então, ele era de uma inteligência, assim, fora do normal, né?
E de tal modo que ele começa ali sendo aluno de Freud, depois ele desgarra ali de Freud, vai ser aluno de Adler, é também o aluno mais jovem de Adler, e depois ele vai então criar a logoterapia, né? E aí, o pessoal já conhece a história, logo ali quando ele está ali nos primeiros esboços da logoterapia, vem ali toda a ocupação nazista, né, em Viena, e de repente ele se vê lançado dentro de um campo de concentração, né? E isso me marcou profundamente porque eu pensei o seguinte, poxa, o Frankl, desde muito jovem, ele estava se preparando, ele não só tinha o dom, como ele estava aperfeiçoando o dom, ele estava construindo uma carreira ali em cima do dom e ele certamente seria como foi, né, um professor de bastante destaque, né, sendo convidado aí por várias e várias universidades do mundo inteiro. Mas até aquele momento ali, quando ele é lançado do campo de concentração, aparentemente, ele é retirado de uma instalação dele, né, que é sou psiquiatra, estou trabalhando, estou construindo a carreira e tudo indica que eu serei um grande gênio nessa minha área de atuação aqui. E do dia para a noite, né, e a vida tem muito disso, ele é retirado desse caminho e colocado num outro lugar absolutamente imprevisível, né? Um lugar de extrema violência, de totais restrições, de trabalho escravo, de separação das pessoas amadas, né? E aí a pergunta, o que me fez meditar muito nesse contexto do Frankl foi, beleza, eu estou aqui me preparando, eu li esse livro, né, quando eu estava ali na faculdade de medicina, falei, poxa, eu estou me preparando aqui, eu também espero ser um psiquiatra, um bom psiquiatra, eu espero, né, ter algum tipo de contribuição. E só que veja bem, pode acontecer alguma coisa e eu de repente a minha instalação ser completamente mudada, né? A minha vida pode dar um giro, né? E eu simplesmente me ver numa situação completamente diferente daquilo que eu planejei para mim. E aí a pergunta então que fica é então não vai ter mais sentido? Então, o sentido da minha vida é ser psiquiatra, é ser um professor ou algo assim. E aí o Frankl, ele vai nos dar a lição de que não, né? Ele vai nos dar a lição de que o sentido, ele muda o tempo inteiro. O sentido é o sentido de um dia, é o sentido de um momento, é o sentido de uma instalação que você está. E independentemente do lugar onde você está, independentemente da situação que você está passando, há um sentido a ser realizado ali. Mas para isso, existe uma característica que é absolutamente fundamental, que é eu não posso ser um revoltado contra a minha realidade. E essa é a lição do Frank que a gente vê ali no Em Busca de Sentido, logo quando ele está entrando no campo de concentração. Logo ali quando eles são despidos, né, as roupas deles são tiradas deles, e ele havia costurado os primeiros esboços ali da logoterapia no forro ali do paletó dele, e ele ali, numa tentativa desesperada, tenta convencer o guarda, olha, você me leva tudo, fica com tudo, deixa só eu ficar com esses papéis aqui. Isso aqui é uma importante descoberta científica. E aí o guarda ri dele, depois grita com ele, como se dissesse assim, você não está entendendo onde é que você está entrando, não, né? Você acha que você vai viver para fazer algum tipo de contribuição, né? E aí o Frank começa a se ligar em qual é a nova realidade dele. E aí ele vai ser despido, os pelos do corpo dele vão ser raspados, como de todos os outros prisioneiros. Ele vai ali para aquela sala de banho, né, gigante, e ele narra esse trecho quando eles olham assim para o chuveiro e quando realmente sai água e não gás, eles têm uma espécie de alívio. Logo depois, o Franco recebe uma roupa usada, velha, não mais o paletó novo dele, com os escritos da logoterapia. E aí, num passo de fé, talvez, Franco põe a mão no bolso, talvez ali na esperança de que, por um milagre, literalmente, os escritos dele estivessem ali naquela outra roupa. E aí, quando ele puxa, tem uma única folha da principal oração judaica, né? E aí, o Frankl, aí é que está o X da questão.
ao se deparar com aquele papel que não era o papel que ele gostaria de encontrar, ou seja, os escritos dele, ele entende aquilo como a realidade o convocando, não para escrever sobre o sentido da vida, mas para encarnar o sentido da vida naquela situação horrível e desafiadora em que ele estava inserido. Então a conclusão que a gente chega disso, é que não existe sentido da vida desconectado da nossa instalação. Isso é um pressuposto básico. E isso pressupõe não ser um revoltado contra a realidade. Então, se nós, e aí agora a gente puxa para o Julian Marias, né? Se nós temos uma condição humana, masculina, né? Olha o Ítalo aí zoando aí, ó. Peixeira e pão de queijo. O Ítalo tem que estar. Eu ainda não vi, não. Cadê? Ele aí, tá Peixeira e pão de comentando aí, queijo. tumultuando a live. Um abraço. Eu levei um doce de leite para ele aí, por isso que ele tá animadinho, um doce de leite mineiro. Mas aí Peixeira e pão de Frank, queijo. o Frank nos ensina que é fundamental, né, encontrar o sentido na instalação que a gente está, seja ela qual for, né? E o Julian Marias vai dizer que nós temos uma condição sexuada, né? Seja ela masculina ou feminina. Então isso é uma instalação, né? Eu não tenho como encontrar um sentido fora da instalação que eu tenho. E aí isso é um profundo desafio para nós nos dias de hoje, né? Porque um dos tipos de instalação, que é justamente a condição de varão, né? A condição de homem, a condição masculina, vem sendo desconstruída, né? Ela vem sendo associada a apenas ali os comportamentos extremos e os comportamentos que são, de algum modo, prejudiciais ali na convivência. Então, é como se não houvesse masculinidade sadia, né? É como se toda expressão de masculinidade ela fosse negativa só por ser masculina, né? E aí, o grande objetivo disso, claro, é a total desconstrução dessas diferenças absolutamente complementares que existem entre homem e mulher, né? Porque o nosso existir enquanto homem é em relação à mulher, né? Eu preciso de entender o que é a condição masculina e o que é a condição feminina, até para me orientar. É um tipo de referencial, né? E aí, à medida que a gente vai desconstruindo, eu costumo dizer, Rodrigo, que de tanto desconstruir, nós vamos acabar por viver em meio a ruínas, né? Tá E aí a ruim. gente não vai conseguir se orientar, que é exatamente o que está acontecendo. Então, para começo de conversa, assim, eu queria salientar esse ponto para todo mundo aqui que está nos assistindo, né? Não há como encontrar o sentido da vida se eu for um revoltado contra a realidade. E para encontrar o sentido da vida, eu preciso entender a instalação que eu tenho, né? O William Marias fala que a gente tem instalação e vetor, né? Mas antes de pensar no vetor, antes de pensar no sentido da vida, de encontrar o sentido da vida, eu preciso compreender qual é essa instalação, que é como se fosse assim, olha, todos nós aqui, nós temos um carro para fazer uma viagem, né? Então, antes de começar a viagem, seria bom que eu entendesse que tipo de carro é esse que eu tenho. É um carro que dá para ir na lama, é um carro que só anda no asfalto, é um carro pesado, é um carro leve, é um carro que consegue ir a grandes distâncias. Eu preciso entender isso para que eu consiga utilizar isso da melhor maneira possível, né? Agora, se a gente vira e fala assim, não, todos os carros são iguais, né? Tanto faz, tudo é relativo, acaba que a gente acaba jogando as pessoas numa profunda desorientação. E é o que eu considero que tem acontecido, né? A experiência que eu tenho de consultório, dos meninos profundamente tímidos de buscarem qualquer tipo de coisa que esteja associada à masculinidade, né? Como se, ao fazer isso, eles estivessem cometendo algum tipo de crime, algum tipo de lesão a quem quer que seja. Eles morrem de medo de serem associados a isso, né? Então, eu diria que esses dois pontos são os principais assim, para a gente começar a pensar sobre masculinidade e sentido da vida. Exato. E, assim, Saulo, essa minha proposta, inclusive, quando eu estava pensando com o Yasmin, o que a gente vai fazer? Foi exatamente
devido a uma experiência que eu fiz por ocasião de estar fazendo um mestrado em psicologia na UFPE entre os anos de 2008 e 2010. E eu tive muito contato com teorias feministas, teoria do construcionismo social, da área de psicologia do discurso, enfim. E, de fato, o trabalho, primeirissimamente, é um trabalho de desconstrução. Tanto é que eles trabalham na psicologia discursiva, se tem muito um trabalho que é baseado no construcionismo, né? Baseado num tripé, que é a desfamiliarização, a desconstrução e a desnaturalização. Então, a necessidade de desnaturalizar, então tirar o homem da sua condição natural e afastá-lo, exatamente isso que você acabou de falar, só que ao contrário. Quer dizer, desinstalar, né? Tirar o sujeito da sua instalação, né? Desinstalando o sujeito, desfamiliarizando, tirando inclusive não só o sentido de família que a gente conhece, mas mais do que isso, de não estabelecer relações de familiaridade, de aproximações, de vinculações, ou seja, de atomizar mesmo, não só os indivíduos, mas também o significado. E a desconstrução, então a decomposição da realidade. Então, você nitidamente percebe que trata-se de um trabalho de promoção do caos, da desordem. Sim, É uma proposta revolucionária, é uma proposta baseada exatamente em promover essa desconstrução da realidade mesmo. A finalidade é essa, para construir a realidade segundo uma perspectiva de narrativa e de discurso. Então, eu vivi isso durante 2 anos, durante meu mestrado estudando, e vi o quanto isso traz desdobramentos nocivos. Obviamente que eu só fui ver isso alguns anos depois, 2, 3 anos depois, quando eu assisti o meu primeiro Throat Speak. Com o professor Olavo de Carvalho. Foi. Eu nunca, sinceramente, só abrindo parênteses, eu nunca vi uma pedagogia tão eficiente quanto a pedagogia do professor Olavo. E a partir daquele momento eu comecei a rever, né, dar uma revisada tanto primeirissimamente na minha compreensão de mundo e a incompatibilidade com aquilo que estava estudando à época, e ver uma forma, inclusive, de reparar aquilo que eu estava fazendo, aquilo que eu fiz há uma década atrás, um pouco mais de uma década atrás, que é exatamente o caminho inverso disso que você está trazendo tão bem, da necessidade de você primeiro se instalar na realidade para que você compreenda um vetor e que você compreenda, obviamente, o sentido da vida, e não negar a realidade, e não lutar contra a realidade, que é o que a gente mais vê acontecendo, infelizmente, e promovendo, sim, sofrimento psíquico de verdade. sim, Sim, e é demais. importante que se diga isso, é importante que se diga isso, que a questão não está no preconceito, não está na masculinidade tóxica, etc. Não, trata o grande mal-estar, o grande problema está circunscrito na destruição da realidade, em desinstalar o humano da sua condição de natureza, da sua condição de realidade princípio, primária, e isso vai, de certa forma, mais cedo ou mais tarde, causar uma desordem psíquica naquele sujeito. Você, claro, na psiquiatria, no seu consultório, a gente aqui na psicologia, no nosso consultório, a gente vê o quanto, uma vez até, em sala de aula, eu estava dando aula de psicopatologia forense na faculdade, e surgiu uma pergunta de um aluno, disse, professor, porque a gente estava falando sobre o aumento, que é perceptível, né? O aumento do sofrimento psíquico e também do uso de psicofármacos que tem ocorrido no Brasil e no mundo, mas principalmente no Brasil, que a gente está falando da América Latina, que o Brasil é um dos maiores consumidores de psicotrópicos da América Latina. Salvo engano, já é o maior. E o aluno perguntou, professor, o senhor acha que esse aumento assustador no número de pessoas com algum tipo de transtorno mental, de transtorno psíquico, trata-se de quê? E eu joguei naquele momento um raciocínio que eu já trago comigo há um tempo, que é o seguinte: quanto mais
as pessoas afastam-se da realidade, da naturalidade da vida, da espontaneidade da vida, e faz da sua existência um conjunto de artificialidades desordenadas e desvinculadas da realidade, mais ela adoece. Mais ela Uhum. tende a adoecer, mais ela tende a sofrer. Exatamente isso que a gente vê, inclusive no âmbito da sexualidade, inclusive no âmbito da sua identificação sociopsicológica com a masculinidade ou a feminilidade. Então, vendo isso e me preocupando, mais do que me preocupar, me ocupando de continuar tratando dessa questão, eu pensei em propor essa imersão, uma imersão gratuita que eu estou promovendo, e inclusive peço a vocês que se inscrevam, que estejam aqui na live, se inscrevam na bio do meu perfil, para tratar exatamente sobre a crise da masculinidade. Por que a masculinidade está em crise? É exatamente por conta dessa fragilização do homem em função de negar a sua própria realidade, essa sua condição de instalação que tão bem Saulo colocou aqui. E assim, Saulo, fazendo uma vinculação, que eu acho que é importante, com a live que eu fiz há 2 dias atrás com o Dr. Jorge, quando nós em falando sobre a questão da fragilidade do homem, etc., e você retomando o episódio mais um dos, né? Porque os comunistas fizeram atrocidades ainda maiores e isso é pouco difundido, é pouco. Mas por ocasião da Segunda Guerra Mundial, quando os nazistas praticamente quase que destruíram a Europa inteira, você percebe nitidamente que os homens que fizeram aquilo não são nem de longe homens fortes, não são nem de longe homens íntegros, são, na verdade, homens extremamente fragilizados, foram homens fracos, Uhum. frágeis. E, como Jorge disse, não há nada mais perigoso do que um homem fraco. Né? Uhum. Porque um homem forte ele tem os seus contensores internos, que o circunscreve dentro da realidade dele, de dever, de responsabilidade, etc. E ele jamais agiria de forma violenta e destrutiva. Um homem de verdade não faz isso, porque ele é tão imbuído de responsabilidades e deveres que ele não faz. Um grande homem que a Alemanha teve, sim, foi Konrad Adenauer, que pouca gente sabe quem foi, pouca gente fala sobre ele, mas ele foi responsável por soerguer a Alemanha destruída pós Segunda Guerra Mundial. Esses grandes homens que agem silenciosamente, muitas vezes, pelo cumprimento do seu dever, esses sim são homens fortes e são capazes de criar grandes nações, países, etc. Homens fracos não, homens fracos destroem. Essa fragilidade que nós estamos nos deparando com ela, em muito vem dessa compulsão à destruição do homem e da masculinidade, que tem um propósito, que é exatamente fragilizar o tecido social, fragilizar famílias, fragilizar as pessoas e adoecê-las, torná-las uma horda de praticamente pessoas sem a mínima noção de quem são, por que são e qual o sentido das suas vidas, porque não estão devidamente instalados. Esses dois Sim. pontos que você colocou, a necessidade de instalação da realidade, para que depois venha um vetor, um sentido, realmente são muito importantes para serem colocados logo de início, para a gente pensar sobre o fortalecimento da masculinidade, porque não podemos, em hipótese alguma, pensar no fortalecimento da masculinidade se não partirmos da nossa realidade primeira, que é, por Uhum. exemplo, um marcador biológico. As pessoas hoje, inclusive, o tempo todo buscam descredibilizar e diminuir, arrefecer a importância desse marcador biológico. Exato. E aproveitando até aqui, a Auri Dias está assim, ó, acho chique demais vocês falarem sobre esse tema. Nós mulheres agradecemos. Puxando para esse ponto biológico, que é um dos mais
básicos que tem, e puxando também para essa primeira live que você fez com o Dr. Jorge, falando sobre a criação dos filhos, né? O filho, o menino ainda, né? Ali para se formar um homem. Uma das primeiras lições que a gente aprende, eu, por exemplo, que tenho uma irmã, né? Quando eu era pequeno lá, criança ainda, claramente, tanto minha mãe quanto meu pai falavam: "Ó, você está aqui para proteger a sua irmã", né? Então, o homem, biologicamente, ele tende, claro, isso é evidente, né, a ser mais forte do que as mulheres, né? E isso é uma condição natural e, enfim, é uma característica, né, humana. E a gente tem que usar isso a serviço do outro. Então, o homem forte, ele usa as condições que ele tem de instalação a serviço daqueles que precisam, dos mais frágeis, dos mais fracos no sentido físico, né? Evidentemente que a mulher tem várias outras qualidades, mas a questão da força, por exemplo, é uma característica mais associada, em sua maioria, aos homens. Então, o homem ele tem que usar a habilidade dele, a condição dele, para algo maior do que ele. Isso é um homem forte. O homem fraco, ele usa artimanhas, ele usa um poder que ele porventura possua nas mãos em virtude de proveito próprio, de interesse próprio. Então, o homem forte é aquele que encontra fora de si um valor, né, um sentido, alguém para proteger, alguém para cuidar, e aí é que ele pode chegar a se tornar grandioso, né? O homem que não utiliza a força, a virilidade, né, para proteger outras pessoas, para se doar por outras pessoas, ele acaba na mediocridade. Ele acaba ali restrito, buscando os próprios interesses dele. Também eu vi que vocês falaram lá com o Jota sobre o cara que fica jogando videogame, fumando maconha e na pornografia, né? O que é esse cara? Esse cara ele não está aproveitando a masculinidade dele, ele não está aproveitando aquilo que ele tem e não está colocando isso à disposição dos outros, né? Eu falo por mim mesmo, assim, eu comecei a me destacar de algum modo, assim, foi depois que eu casei e mais ainda depois que minha esposa engravidou. Ali eu vi, eu falei, cara, é comigo, é comigo isso, não é com outra pessoa, né? É comigo. Eu até brinco, é, falando muito sério, inclusive, utilizando um exemplo que o Jordan Peterson dá, né? O Jordan fala assim, ó, o ideal é que você estivesse correndo atrás de um ideal, né? Você pensa ali num ideal de homem que você quer ser e você vai atrás disso. Só que se você não tiver isso, pensa no homem que você não quer ser. E aí você vai fugir Fugir dele. desse homem que você não quer ser, né? Eu eu confesso que uma das grandes mudanças da minha vida ali lá no início, eu confesso que eu nem estava buscando assim, ser um grande homem. Eu estava querendo fugir de ser um homem medíocre, né? Me perguntaram esses dias, eu falei claramente, né? Eu tinha medo de a minha esposa, né, porventura ali tivesse algum problema na gestação, sei lá, minha filha nascesse com algum problema e eu não tivesse condições de algum modo sustentá-la, de prover ali o tratamento, alguma coisa desse tipo. Porque quando eu tive a minha primeira filha, eu estava na residência, né? Lá no Rio, da residência de psiquiatria. E aí era uma bolsa do governo, não tinha dinheiro nem para mim e para minha esposa, e ainda ela acabou engravidando, né? E aí eu confesso que a minha motivação ali de trabalhar muito, eu fiquei um ano e meio trabalhando 7 dias por semana, né? Foi não ser um homem que eu não queria ser. Assim, eu não queria ser um cara que não desse conta de sustentar aqueles que dependiam de mim. Eu morria de medo de falhar nesse sentido, né? Eu comecei a colocar ali a minha disposição, né, física, a minha habilidade ali médica, para me sacrificar por quem dependia de mim, né? Então, mas por que eu consegui fazer isso? No meu imaginário, era necessário que no meu imaginário isso fosse enxergado, fosse visto por mim como algo bom, como algo virtuoso, como um esforço que valia a pena, um esforço que ia trazer um sentido para a minha vida, né? Eu gosto sempre de falar também, Rodrigo, que a galera às vezes, principalmente jovem, adolescente, né, fica pensando no sentidão da vida, né? Não, eu vou ser o Neymar, eu vou ser um cara assim super especial, pô, vão me descobrir aqui, eu vou ser um gênio, vou ser alguma coisa muito. Os holofotes vão estar em cima de mim, né? Fala, não, cara, não busca sentidão, não. Busca o sentido da sua vida onde você está agora.
A sua vida, ela toca a vida de quem, né? Você tem uma esposa, você tem filho, você tem uma mãe, você tem um pai, você tem um trabalho, você tem um vizinho, você tem quem que a sua vida toca, né? Então, você tem mais virilidade, você está mais jovem, você tem mais força, você tem mais habilidade, vai lá e ajuda aí a vizinha, ajuda uma senhora aí da sua rua, coloca essa sua força a serviço dos outros, né? Assim, usa isso, usa. A pior coisa que tem é você passar pela vida, né, e não descobrir até onde você podia ter chegado. Não descobrir os limites da sua força, é não se gastar. A pior coisa que tem na vida é você ver a morte assim se aproximando, você fala assim, putz, não fui até onde eu poderia ter ido, né? Então, o tal do desperdício é, eu acho, o grande drama dos meninos hoje, que em parte eu diria que é por conta de preguiça mesmo, de não querer buscar nada melhor, mas uma boa parte eu diria é que as características masculinas estão sendo associadas sempre a somente coisas negativas, né? Como se fosse a pessoa tem que pedir desculpa por ser homem, né? Ou algo desse tipo assim. E aí esses meninos, eles não se veem como eu vi, né? De, não, eu preciso trabalhar, eu preciso sustentar, tem pessoas que dependem de mim e essa bola tá comigo. Não adianta eu achar que é 50-50, porque minha esposa está grávida. Eu, tipo assim, cara, eu vou esperar que a minha esposa grávida, ela contribua com 50%, isso é justo, né? Lá na hora porque o pessoal adora falar de justiça, né? Eu falei, então tá, então vamos falar de justiça. Na hora que tá lá o parto lá, quem que pode morrer do parto? Eu posso morrer no parto? Só se for de susto, de infarto, alguma coisa assim. Mas quem tá com o corpo na reta na hora da gestação? É a mulher, Literalmente, né? né? Sim. Literalmente. Então, nada mais justo que o homem se esforce mais, sacrifique mais. A gente não tem nem hormônio para ficar variando, entendeu? Então, o mínimo que a gente tem é que ser constante, né? A gente tem que ser ali, até emocionalmente, isso é uma coisa óbvia também. O homem tem um mundo afetivo mais reduzido, mais restrito do que as mulheres. Então, a gente aguenta mais pancada mesmo, a gente aguenta mais problema. Eu brinco, né, com as minhas pacientes que nós homens, a gente tem uma certa resistência. Então, assim, o cara tá devendo, o chefe tá enchendo o saco dele, a mãe tá doente, tá cheio de problema na vida do homem. Aí tem, hoje tem jogo do Atlético, vou assistir. Aí o cara senta e consegue assistir o jogo, entendeu? Porque ele consegue, o mundo afetivo dele é mais reduzido, então ele consegue tomar as pancadas sem que esse núcleo seja afetado, né? E já as mulheres, em sua maioria, têm um mundo afetivo mais amplo, né? Elas se derramam afetivamente sobre as coisas. Então, quando vem algo de fora, também elas são mais facilmente afetadas, né? Então, essas condições que a gente tem de instalação masculina, elas têm que ser utilizadas. Elas têm que ser utilizadas. E eu acho que os homens, eles têm que redescobrir isso. Eles têm que entender que se eles vão encontrar o sentido, esse sentido vem de uma instalação masculina, né? Mas não é uma instalação masculina assim para falar, eu sou o homão, eu sou o super-homem ou algo desse tipo assim. Não, cara, faz o feijão com arroz, assim. Seja pelo menos alguém com quem se possa contar, né? Esses dias eu fiz um exercício, né? Eu estava aqui em casa, assim, e bom, como é que eu posso dizer isso sem que o Instagram nos derrube, né? Eu comecei recentemente, assim, há um ano, assim, mais ou menos, eu comecei a me preocupar um pouco mais com a segurança, né? Eu achei que eu estava falhando nesse sentido, né, em relação à minha família, até porque a gente, aqui em Minas, eu moro no interior de Minas, então é bem tranquilo, assim, né? Mas basta um dia para que tudo aconteça. E aí eu comecei a me preocupar mais com isso, né? Enfim, aí eu peguei e pensei assim, cara, se acontecer uma guerra civil, se tivesse um apocalipse zumbi, se o Brasil virar Venezuela, quem eu iria atrás de quem? Assim, quem seriam os meus companheiros para que a gente se juntasse e resistisse assim de algum modo, né? E aí eu pensei em várias coisas. Eu pensei nas 4 coisas que o Julian Marias fala lá no Felicidade Humana, né? Aí ele fala assim, a felicidade na forma de vida masculina, né?
que o homem tem que ter a segurança, a decisão, o saber e os recursos. A segurança, a decisão, o saber e os recursos, né? E eu pensei assim, cara, quem eu posso contar? Quem é um cara assim, porra, virou Venezuela, guerra civil, quem vai ter isso? Decisão, saber, segurança, recursos, quem eu posso me associar com esses caras? E aí depois eu parei para pensar assim, peraí, mas alguém pode contar comigo? Será que eu vou ter todas essas coisas, né? E aí desde então, desde então eu procurei, né? Alguns eu já tinha, outros eu estava precisando e aí eu estou indo atrás disso aí ainda até os dias de hoje. Mas eu cheguei à conclusão assim, cara, tem poucos amigos, poucos homens que a gente poderia se juntar e oferecer assim, uma proteção ou algo desse tipo, né? Então, eu acho que isso é uma realidade que precisa ser redescoberta, né? Assim, é uma verdade que a gente precisa tirar a poeira de cima dela, porque, enfim, as pessoas, os homens, parte dos homens que não estão indo atrás disso, eu acredito que eles estão tímidos, eles estão com medo, né, de serem associados a algo negativo, e nesse sentido eles também perdem as coisas que não só são positivas, mas que são necessárias, tanto para eles encontrarem um sentido, quanto para quem convive com eles, as mulheres que convivem com eles, as mulheres solteiras. Eu tenho minhas seguidoras lá, a maioria dos meus seguidores é formado por mulheres, né? Então elas estão assim, Saulo, cara, tá muito difícil assim, se encontrar um homem Encontrar assim, homem. minimamente, assim, Tá não precisa difícil. ser super assim, alguma coisa, não, o mínimo, assim, o mínimo, né? Um cara que se a gente tiver em casa, né, casado, e aí ou escutar um barulho lá fora, o cara fala assim, ó, vamos tirar para o ímpar para ver quem que vai lá, para ver quem que vai lá ver o que que é o barulho, né? Então eu acho que os primeiros que começarem a redescobrir isso daí, eles vão se dar muito bem, assim. Eles são caras que tem, mas está acontecendo, viu, Rodrigo? Eu não estou Ah, tão pessimista não, porque eu tenho uns seguidores lá, homens também, uma galerinha assim, menos de 20 anos, os caras já estão trabalhando, pessoal no marketing digital, ganhando dinheiro, ficando forte, redescobrindo o cavalheirismo, a educação, o jeito de tratar as mulheres, né? Fala, porra, esses caras vão dominar tudo. Simplesmente é, isso. Não vai ter concorrência para eles. Né? é sim. E, assim, portanto, quando você fala como é que nós podemos sair de uma situação apocalíptica, né? Porque não existe nada mais apocalíptico do que a realidade quando ela se impõe, Uhum, né? Porque a gente acha que um apocalipse é só vir um meteoro ou mesmo, sei lá, uma invasão de alienígena, alguma coisa. Não, é simplesmente o momento em que você é convocado pela vida, exato. de fato, né? De fato. E aí, como é que você vai dar conta disso? Como é que você vai apresentar-se com, com a capacidade de resolução que é Uhum, própria, inclusive, da responsabilidade que é atribuída ao homem. Ontem Jota trouxe uma coisa interessante, muitas, obviamente, mas teve uma que eu penso que cabe aqui nessa observação, é que na descrição sobre a criação do homem, que a gente encontra no Antigo Testamento, a característica principal do homem é a ação, a atitude, né? sim. A força da sua ação, da sua atitude, que inclusive ela vai desde a nomear os animais e tudo que existe sobre a terra, até a de proteger e assegurar que os homens eles se multipliquem e eles se garantam e sobrevivam, etc. Então, a força do homem no sentido de se fazer agente e promotor da própria realidade, sem terceirizar aos outros, né, como você colocou, né? Porque eu posso não só terceirizar a minha segurança, né, como eu também posso terceirizar o cumprimento dos meus deveres e as minhas necessidades. E aí acontece aquilo que você disse há pouco.
O sujeito fica em cima do sofá se poupando, enquanto os outros fazem para ele. E ele não faz nada, ele não se movimenta para nada, tal, ele não age. Então, isso vai trazer prejuízos a ele, sem que ele se perceba, e vai trazer prejuízos importantes a quem está ao seu redor, né? Então, como fortalecer esse homem, como fazer com que ele possa, né, despertar aí, redescobrir-se, né? Primeiro que você trouxe um alento, né? De que a gente tem uma geração aí de jovens que estão percebendo que o bicho está pegando e que, na verdade, tem que se ter um homem de verdade e que se você tiver fragilizado, você será engolido. E não é engolido por uma mulher, é engolido por um igual. Engolido pela realidade, pelo princípio da necessidade, que vai se impor e você simplesmente vai chegar ali diante daquela situação e paralisar. Ou seja, não vai ter ação nenhuma e você não vai realizar a finalidade última do homem, que é a ação sobre o mundo, etc. Se a gente pensar, inclusive, no sentido, não naquele sentidão, mas no sentido, numa perspectiva perene, o maior sentido humano é a ação. Ele é um agente sobre. E o que a gente vê, principalmente no que você colocou, Saulo, de que você se depara com muitos jovens, muitos adolescentes, até que tem medo de afirmar sua masculinidade para não ser, por exemplo, taxado de tóxico, né? Como muita gente, a qualquer sinal de virilidade, você é logo identificado como tóxico. Essas pessoas que temem, infelizmente, jovens, porque não têm não foram convocados, não foram experimentados pela vida o suficiente, eles simplesmente paralisam diante da convocação do princípio da necessidade, do princípio da realidade, né? Então, essa coisa que você colocou, né, do homem, que ele precisa ter sabedoria, decisão, os recursos para poder agir sobre e se defender e realizar a sua vida e viver de modo virtuoso, somente é possível por um homem, por uma masculinidade forte, né? E eu lembrando agora de força, me veio à mente a lembrança sobre a origem etimológica da palavra viril, Virtude. né? É. Que também de virtude, viril, Uhum. de vis, que é força, né? Então, a virilidade, o homem é por natureza forte, a masculinidade é por natureza forte. Ela tem essa força, uma força sobre a realidade, sobre a matéria maior, né? E quando você se fragiliza, quando você perde essa força, né, você fica completamente desamparado no mundo. Uhum. E aí você vai fazer o quê? Correr para os braços da mamãe, correr para a saia da mamãe, fazer da sua esposa sua mãe, né? Ao invés Que é outra coisa que acontece pra pô, caramba. acontece muito, pô. Quer dizer, você sai de casa, que tem mamãe aí em casa, aí você faz da sua esposa sua mãe. Pô, que é isso? Aí a mulher olha para o homem em casa pô, olha como um filho, como é que ela vai enxergar esse cara, velho? Entendeu? E Exatamente. como é que os filhos vão ver esse pai? Como é que os filhos vão ver essa família, dada essa fragilidade? E quando a gente fala em força, a gente não está falando do troglodita que está lá engolindo todo mundo tal, e que é um. Não se trata disso. Né? Que lá a pessoa fala com certa força, com certa. Né? Mas não é um brutamontes, mas alguém que tem uma posição firme, uma Isso. posição com densidade, que se É. posiciona e diz é assim e vamos seguir isso aqui. Não como um ditador, mas como alguém que tem força nas suas colocações. Porque outra coisa interessante é o seguinte: hoje a gente vive num mundo que alguém de personalidade forte é imediatamente tido como alguém rude, como alguém não rude. Simplesmente ele é forte. No mundo de fracos, quando aparece uma pessoa forte, é um absurdo. Mas não, pô, é simplesmente alguém que age com força. Alguém que tem sua Exato. personalidade forte e age, pô.
É igual, por exemplo, as mulheres aqui que estão nos assistindo, né? Pô, o que que uma mulher quer? Tipo, a mulher, ela tá lá, né? Muitas, né, trabalham, têm sua vida, são casadas também. Mas o que ela quer? Ela quer saber o seguinte, olha, eu posso engravidar? Se eu quiser ter um filho, né, eu posso engravidar e eu posso ter a tranquilidade que se eu estiver passando mal, se eu tiver uma doença, se eu tiver alguma coisa assim, eu tenho certeza que meu marido aparece e resolve. Tipo, e dá conta do recado. Se ele tiver que trabalhar em 2 turnos, se ele tiver que trabalhar 7 dias por semana, se ele tiver que se ferrar, se lascar todo, ele vai fazer isso. Isso é força, né? Você não precisa, igual você bem falou, né? As pessoas acham que força, quando a palavra força vem, eles já acham assim, ah, vai ter um inocente que será ferido, que ele é mais fraco, aí vai vir o forte, vai machucar o fraco. Não, não, é força, assim, para fazer o que tem que ser feito, né? Tudo que a mulher quer é isso. É impressionante, assim, as mulheres não querem muito, né? Eu vejo muito isso nas minhas pacientes. E ainda tem uma outra coisa ainda que chama muita atenção, que é, por exemplo, não necessariamente a coisa já tem que estar dando resultado. Se a mulher perceber que o cara está nessa disposição e ele já está correndo atrás, tipo, com toda a energia, com todo o foco, com toda a disposição, as mulheres elas dão tanta chance assim para o homem que ela fala assim, não, eu só quero ver o esforço dele, Sal. Eu só queria que ele saísse da cama de manhã e fosse procurar um emprego. É só isso que eu queria dele. Só Eu isso, aguento as pontas. Elas falam assim, eu falo assim, eu aguento as pontas por um tempo até ele conseguir se firmar de novo. Não tem problema, mas eu queria ver o movimento. Eu queria ver a ação dele, né? Outra coisa também, já vou lançar aqui já. Por exemplo, às vezes, Rodrigo, o cara até ganha o dinheiro, ganha bem e tal, né? Só que aí a rotina dele, né? Por exemplo, a mulher também trabalha. Aí ela pega e sai, quando ela sai antes dele, né? Aí quando ela sai, o cara tá dormindo. Aí quando ela volta à noite, o cara já terminou de trabalhar. Assim, dependendo do trabalho dele, concurso público, sei lá, alguma coisa assim. Aí o cara na cabeça dele, ele tá assim, não, Saulo, mas eu ponho dinheiro em casa. Tô pondo dinheiro em casa, tô sustentando a família e tal. Fala, meu caro, mas não é só isso. Existe uma coisinha chamada admiração. E eu já digo aqui para os homens: a sua mulher, ela não pode ter a sensação de que ela está se ferrando mais do que você. Ela não pode ter essa sensação. se ela Ainda que você tiver, fala, meu Sal, amigo. fala assim, Sal, põe o dinheiro em casa, olha lá, tá tudo lá. Fala, não, não é isso, não é só isso. Né? Isso é importante também, né? A questão ali de bancar, de sustentar e tal, isso é bom. Mas, além disso, ela tem que ver o seu movimento. E você não pode estar ok ao ver ela se ferrar mais que você. Ela tem que fazer mais esforço do que você. Você não É pode estar um ato de ok com isso. covardia, né? É uma covardia. Exato, É exato. uma É a covardia mesma coisa de brutal. se. Isso é a mesma coisa de você estar sentado. Aí passa sua esposa grávida carregando uma cadeira. Tipo, não tem cadeira para ela sentar. Aí você pega e senta numa cadeira. Aí ela vai lá, não sei aonde, pegar uma cadeira de madeira, assim, maciça. E ela vem trazendo. Aí você fica sentado olhando, assim, é. Tipo, é isso, só que na vida, entendeu? É o estilo de vida desse jeito. É isso ampliado à 10ª potência. Então, aqui, ó, a Goulart, a Kay Goulart, isso, por exemplo, ó, vamos supor que o cara tem um emprego que ele ganha o dinheiro lá e tal, e ele, só que o horário dele é diferente ali da mulher e tal. Então, se a mulher acorda cedo, bicho, acorda mais cedo do que ela, e aí talvez vão vocês dois treinar. Tipo, pra pelo menos ela te ver treinando, ela te ver fazendo uma atividade física, ela te ver fazendo algum esforço, algum movimento, alguma coisa desse tipo, já ajudaria, já faria ela te admirar mais, né? Então, assim, eu acho que isso é que é necessário assim, para as pessoas retomarem esse valor simbólico, né? Assim, simbólico não no sentido que as pessoas têm. É até engraçado isso, né? As pessoas acham que simbólico é mais fraco do que a. Não, é só simbólico, como se fosse Isso. mais fraco que a Como se o realidade, né? símbolo fosse uma coisa fraca. É o contrário, né? O símbolo é mais forte do que do que a realidade. O símbolo é que Então, constitui o seu contato com a realidade. exatamente. Então a galera abre mão dos símbolos e aí depois se vê, pô, Saulo, minha mulher me trocou pelo personal. Pô, não sei como isso aconteceu. Você não sabe como é que isso aconteceu?
Porra, ela vê o cara fazendo força o tempo Tá na inteiro. tua cara, pô. Tá na tua cara, então. Entendeu? Não que se justifique, tá? Mas eu tô dizendo aqui você tem que se garantir, você tem que ficar esperto com essas coisas que estão acontecendo, né? Então, você falou muito bem essa questão da simbólica do homem, que o homem é do fazer, né? E a mulher é mais do ser, né? A mulher, ela inspira o movimento, né? E o homem é mais do movimento. Inclusive, o ser é superior ao fazer, né? O pessoal aí, é, né? As feministas é que invertem a coisa, né? As feministas fazem a mulher sair do ser, que é superior, e descer para o fazer do homem. E Isso. aí o homem que já, pô, já estava cansado mesmo, não queria nem fazer, aí o que que ele faz? Ele não faz nada. Não faz Então, nada. Ele o nem faz feminismo nada e não é nada. e não é nada, e não é nada. E não é E nada. aí pronto. Aí como é que vai haver ali uma admiração, né? Então acaba se tornando uma desconstrução mútua ali, né? Então, eu acho que a gente tem que recuperar isso, né? Eu até falo, né, que às vezes algumas pessoas elas se atêm aos estereótipos, né? E sempre pegam seus piores exemplos para associar à masculinidade. Só que você até fez a pergunta assim, poxa, como mudar esses meninos, né? Como inspirar esses meninos que estão tímidos em relação à masculinidade? Cara, eles precisam ver bons homens, né? Isso. Nós precisamos Exatamente. de bons homens. Eu vou te falar a verdade, eu nem acho que eu sou exemplo assim para muita coisa, não. Mas pelo pouco, às vezes, que eu compartilho aqui nas minhas redes sociais em relação à família, em relação a o que a gente tenta fazer aqui em casa, esse pouco que eu estou fazendo já é suficiente para gerar alguma mudança, assim, justamente porque não tem quase nada. Então, eu falo isso também, né? Quando tá numa escuridão tremenda, uma vela pequenininha faz um estrago imenso, né? Então, tem muitas pessoas que falam, Saulo, pô, eu olho para sua família assim, me deu vontade de ter uma família, para eu lutar, para eu trabalhar, para eu prover, para eu, né, poder dar uma condição ali para minha família. Eu falo, cara, pô, que bom, né? Que bom. E eu nem falo assim para as pessoas, tenham família, tenham uma família igual a minha. Nunca falei isso, né? Tô simplesmente vivendo aqui a minha Vivendo a vida, então. tua. E Vivendo eu a tua também. família, eu vivendo a minha aqui, e acabou. E pronto. E outra coisa, eu, graças a Deus, eu tive bons homens, né, assim, para olhar. E tenho alguns dos nossos amigos aí também, me inspiro neles, né? Pessoas Sim. que estão adiante aí no caminho, na experiência, pô, admiro demais. E, por exemplo, uma coisa que eu lembro muito do meu pai é, assim, em relação a trabalho, era um negócio, assim, absurdamente constante. Assim, não tinha variação. Assim, acho que nunca ouvi nenhuma vez ele reclamando de ter que trabalhar. Pelo contrário, assim, tá mais fácil ir para o excesso, né? Do que pela falta. Então, o que isso trouxe para mim? Isso trouxe uma segurança no meu pai, uma segurança ali na masculinidade. Falar, olha, aconteça o que acontecer, meu pai vai dar um jeito. Não sei como, mas vai aparecer, vai dar um jeito de alguma forma, né? Então, eu acho que a personalidade humana ela tem essa característica de ser narrativa, né? Então, as pessoas precisam de boas histórias, né? Elas precisam olhar para pessoas que são nada mais nada menos que histórias ambulantes, né? Eles Exato. precisam ver boas histórias, eles precisam ver bons homens, né? E eu falo isso também. Eu tenho duas filhas, agora eu estou indo para a terceira, né? Que ainda não nasceu, a Beatriz. Você é pai de menina também, não é? Pai de menina. Exato. Então, assim, cara, o que que eu espero? Eu espero, sinceramente, ser um bom homem, de tal maneira que quando as minhas filhas forem escolher um homem, né, para se casarem, elas vão ter eu como referência, né? Sim, Então, claro, isso, então claro. isso me motiva, né? Isso é a minha motivação. Minha motivação não está dentro de mim mesmo, para mim mesmo. Até porque, né, Rodrigo, assim, nós nos contentamos com pouco, né? Se for pensar só, se o homem for pensar só nele, né? Aqui em casa teria uma cadeira de plástico ali, essa mesa aqui seria da Brahma, entendeu? Sei lá, não teria nada disso aqui, né? Isso seria a minha vida, né? Mas como Eu eu só tenho a minha. precisava de uma rede, eu só precisaria de uma rede.
um fogão de lenha, um cavalo bem arriado e chá, o frio. Só isso, entendeu? E Então, peixe no açude e uns preá para caçar, alguma coisa assim que tivesse. então, eu queria dizer, tem uma coisa também que acontece, é o seguinte, esses dias um cara, não, um cara é sensacional, né? Ele mandou pra mim assim, nossa, eu acho que você, na verdade foi a namorada dele que mandou na caixinha, né? Ela falou que eu idolatro demais a minha esposa, né? Eu falei assim, caramba, se isso que eu acho que eu faço pouco, dava pra fazer mais. Direto minha esposa reclama de algumas coisas que eu tenho que mudar aí, tô tentando mudar. Falei, pô, se isso o cara acha que é idolatrar, imagina como é que é a situação lá, né? Mas quando tem esse tipo de coisa, assim, né? Às vezes as pessoas falam isso, nossa, mas você fala demais do feminino, né? Assim, eu falo, cara, eu tenho uma profunda admiração pelo feminino, né? Como diz a Gertrude von Hillenbrand, se não me engano, ela diz assim, que o eterno feminino nos atrai para o alto, né? Claro, sou profundamente marcado pelo feminino, graças a Deus, né? Então, assim, os homens, quando eles falam isso, aí é que eu vejo um homem medroso, né? E qual que é o medo dele? O medo dele é não dar conta, né? Assim, de ser isso aí que a gente está falando. Então, às vezes o cara acha assim, nossa, isso aí é discurso de Instagram, isso aí não é possível, isso aí não é realidade, isso é Instagram, né? Eu falo, não, cara, não. É um desafio. A mulher cá entre nós é uma eterna descontente e tem que ser mesmo para ver se a gente se move, né? Que a gente vá além. Se A mexe. mulher se mexe, a mulher, e isso vai nos fazer grandes homens, né? Isso. Esse descontentamento, entre aspas, né, feminino, que ela vai nos forçar a grandeza, né? A mulher virtuosa vai nos forçar a grandeza. E a grande questão é, cara, você não precisa ter tudo pronto. Às vezes, se o cara acha assim, você acha que eu tô pronto? Você acha que eu sei tudo? Você acha que eu já faço tudo certo? Não, mas eu tenho isso como ideal. Eu tô correndo atrás, né? Eu não me sinto diminuído, né? Se a minha mulher chegar e me falar alguma coisa, pedir para melhorar em alguma coisa, se ela reclamar de alguma coisa, não me sinto menor por causa disso, né? Pelo contrário. Aí ela vai me dar uma direção. Ah, melhora nisso aqui. Eu falo, beleza, então bora. E aí, assim, as coisas vão acontecendo. Então, dizendo aí para os homens mais jovens aí que estiverem nos assistindo, não tenham medo de se comprometer. Não tenham medo de assumir responsabilidade. Não tenham medo de ter gente dependendo de você. Se você aceitar isso com responsabilidade, com disposição, isso vai te fazer grande. Isso vai te fazer, com certeza, no mínimo, maior do que você já é. Então, meu caro, Ou- Pois vale a é. pena. Ou seja, não tenha medo de ser homem. Exato. Não tenha medo de ser homem, pô. Seja homem. Eu lembro, eu lembro que Padre Paulo Ricardo, lembrando das histórias do saudoso Dom Henrique Soares, disse que quando estava dando formação, né, salvo engano, para seminarista, e ele ali de Penedo, né, de Alagoas, Dom Henrique, aí você chegava para o menino e dizia, seja homem, rapaz. Ô, Saulo, Pronto. eu sei que a gente já está aí já estourando mais de 1 hora de live, eu não vou tomar mais seu tempo, mas eu queria só fazer uma observação em cima do que você trouxe sobre essa questão da relação entre o masculino e o feminino. Eu devia até que ter eu gostaria de voltar aqui rapidinho, porque teve uma participante, Beta Bandeira, disse: o feminismo matou a masculinidade. Beta, deixa eu te dizer uma coisa, pior ainda. O feminismo procurou, não conseguiu, mas procurou destruir e matar a feminilidade, mais do que a masculinidade. O feminismo é um assassinato de feminilidade e que é o que mais abrilhanta a vida, porque é cheio de fertilidade, enquanto o feminismo é a esterilidade pura. E a gente vê O isso, feminismo, tanto que uma das principais pautas do feminismo é é o transformar aborto o ventre materno em túmulo. em túmulo, exatamente. Imagina você se tornar o túmulo dos Exatamente. seus próprios filhos, né? Exatamente. Exatamente. Então, assim,
A minha formação, Saulo, foi na clínica infantil. A minha formação foi em psicologia clínica infantil e na clínica infantil eu li muito Winnicott. Minha tese de doutorado, inclusive, foi baseada na teoria winnicottiana. E assim, ninguém melhor do que o Winnicott para falar da relação mãe-bebê, da profundidade, da complexidade, da grandiosidade de ser mãe, né? Que é uma experiência que homem nenhum jamais poderá sequer imaginar do que seja. Do que seja. Exatamente. E entre muitos textos que ele fala, que ele escreveu, né, tem um muito interessante que trata sobre essa coisa de que muitas vezes o homem tem dificuldade de lidar com a grandiosidade dessa mulher, né, da mulher. E é um pouco do que você acabou de colocar. Às vezes pensa de não dar conta, né, e se retrai. E essa retração por essa fragilidade, e eu vi até que teve um comentário aqui também muito importante de Priscila, né? Priscila Furtado. É a Pri Pois, Furtado, eu acho que ela mora no Nordeste aí. pois é, ela disse o seguinte, Ela é um muito bom legal. referencial. Pois é, ela disse um bom referencial feminino também faz um bom homem. Faz sim, faz sim. Sim, Uma mãe suficientemente boa, como o Winnicott coloca, ela é fundamental para a formação de um bom homem, né? Porque ela não é invasiva, porque ela também não é omissa. Então, assim, essa maternidade que somente só pode ser exercida por uma mãe, por uma mulher, por uma feminilidade saudável, que é importante deixar isso, frisar e deixar isso claro, só pode ser exercido por uma grande mulher. E também, o Winnicott até coloca isso, que as mães também precisam muito do apoio dos pais, porque ela não é mãe sozinha. uhum, Né? Ela é mãe porque também tem um pai ali. E a importância desse pai para suportar e dar esse suporte à mãe. Ô, Saulo, cara, muito obrigado. Muito obrigado por essa live, por essa conversa maravilhosa. Eu sempre digo aos meninos, meninos assim, meninos porque eles são meninos mesmo, são jovens. Eu já sou um coroa, pô. Eu nunca imaginei que eu ia ser o tio da Suquita, pô. Eu assisti aquela porra daquela propaganda e depois está distante. Hoje eu sou um tio da Suquita. Mas Jota é um cara novo. Tiago também, Rafael. E eu sempre digo a eles, pô, como é bom saber que eu posso contar com um interlocutor na psicologia, porque o troço difícil é você encontrar gente na psicologia que você possa conversar. E assim, mais do que colegas da psicologia, amigos da psicologia que a gente fez, eu estou encontrando pessoas como você, como o Jorge, como o Ítalo, que na psiquiatria também fazem um excelente trabalho, porque eu penso que vocês, tanto quanto nós psicólogos, na área de psiquiatria também sofrem com essa avalanche ideológica e também politicamente correta dentro. Eu acho que, assim, a impressão que eu tenho, eu posso estar enganado, porque eu estou falando da minha área. Mas às vezes eu acho até que vocês sofrem menos, porque tem ali toda uma bagagem, uma tradição da própria arte de curar, que é a medicina, e que não suporta muito besterol de politicamente correto. Mas eu sei que vocês também passam por isso e talvez seja difícil encontrar interlocutor. E eu fico muito feliz em poder encontrar pessoas como vocês para a gente poder ter uma conversa como essa e poder fazer um trabalho, como você disse. Você está em Minas, eu estou aqui em Campina Grande, Jota está em Curitiba, pô, Rafael está lá em Santa Catarina, Ítalo no Rio. Quer dizer, a gente espalhado, mas está todo mundo junto, fazendo um trabalho que eu penso que é importantíssimo para os nossos dias e para nossas áreas. Mais uma vez, muito obrigado, viu, Saulo? eu que agradeço o convite, a oportunidade. Agora a gente tá junto, agora não tem mais jeito, não. Agora Tem mais não. já foi. O, a medicina, eu acho até assim que a gente sofre relativamente menos, mas também é porque aprofunda menos, né? Tá fechadinho no reducionismo ali, aí não, não entra muito, não, mas já tá começando a também surgirem outras pessoas interessadas e eu fico muito feliz de fazer parte desse movimento também, que é um movimento
totalmente descentralizado, um movimento de pessoas que têm ali os mesmos valores, né, e que já estavam caminhando na mesma direção, e a gente se encontrou nesse caminho por conta aqui da internet, e eu acho que agora já era, eu acho que o movimento já foi iniciado e agora não tem volta mais. Vão se levantar, vão tentar parar, mas como não tem, como não tem cabeça, não tem como parar a gente. Nós somos imparáveis. Pois, Saulo, Deus abençoe, tudo de bom, viu? Muito obrigado mesmo. Amém. Fica com Deus. Um abraço para todo mundo. Valeu, um abraço, pessoal. Obrigado aí também. E outra coisa, lembrem-se de se inscrever na imersão de masculinidade em crise que eu fiz para vocês. É totalmente gratuito. Você vai lá na bio, se inscreve e a gente se encontra lá. Beleza? Gente, Deus abençoe vocês. Tudo de bom. Felicidade.